A paz, vamos abrir os nossos corações, vamos aprender um pouquinho mais no dia de hoje. O tema de hoje é sobre o comércio nas igrejas e nós vamos aprender isso na palavra de Deus. Mas antes de mais nada, eu tenho que lembrar você, para você se inscrever neste canal, para você dar o seu like e também clicar lá no sininho para que você possa receber as notificações quando vier novos vídeos e novos questiones para você, amém? No dia de hoje nós temos que prestar muita atenção porque a liberdade, a libertinagem cristã, ela está nos mostrando biblicamente que ela está indo além dos princípios de Cristo, além dos princípios da palavra. Quem manda na igreja hoje? O homem, a mulher, a comunidade ou Deus, ou Cristo? Porque o que nós vemos hoje é verdadeiramente uma quantidade muito grande de doutrinas, de regras, de teologias que contradizem a palavra, o evangelho, contradizem as verdades de Deus. Mas a Bíblia diz que quando nós vamos contra aos desejos, às vontades de Deus, isso gera o pecado em nossas vidas. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. E nos dias de hoje nós vemos aí a comercialização da fé, o mercadejar da palavra de Deus, o mercadejar de louvar e adorar a Deus. E além de tudo, nós vemos aí também o mercado dentro da igreja estabelecido de uma maneira assustadora. Estas coisas agradam a Deus ou não? Porque será que nós vamos estar agradando a Deus quando satisfazemos nossos desejos, nossa vontade, nosso ego? Será que não corremos o risco de estar servindo o próprio ventre em vez de servir o próprio Deus? Será que nós não estamos caindo na palavra quando nos diz que nós estamos aí claramente com os nossos corações ensinando, vivendo e praticando preceitos de homens e assim adorando a Deus em vão? Então tudo isso nós vamos aprender hoje, porque nós temos que abrir muito os nossos olhos e os nossos corações. E você, que faz parte, da onde tem um comércio dentro da igreja, você acha que você se torna cúmplice? Peca ou não diante de Deus? Porque a cumplicidade do pecado também gera sobre nós o pecado. O que a Bíblia diz em Efésios 5:11? Não sede cúmplice das obras infrutíferas, antes reprovai-a. E nós vemos hoje a cumplicidade das pessoas. Não só os que fazem, mas aqueles que também participam e principalmente aqueles que, além de participarem, estão ali injetando o seu dinheiro para que cresça, incentivando, animando, para que venha a ter mais comércio dentro da igreja. Então, em vez de nós ficarmos falando de comércio ou não comércio, vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra nos ensina. A Bíblia é bem clara em livro de Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Então, aproximando-se a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito um azarrogue de cordes, expulsou dali todos os bens com as ovelhas e os bois e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse-lhe aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram os seus discípulos que o zelo da sua casa vos consumirá. Está escrito. Então Jesus ele chegou diante do templo, diante da casa de Deus, e ele viu as pessoas comercializando, ele viu as pessoas vendendo, as pessoas mercadejando a fé. E ali ele não se alegrou, ele arrebentou tudo, ele quebrou tudo e ele expulsou as pessoas. E ele disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Nós temos que lembrar que Jesus é a igreja. A igreja foi fundada em cima de Cristo. Ele trouxe as doutrinas e as regras. Nós não podemos ignorar este chamado. Eu sei que muitos vão criar muitas desculpas. Só que quando nós criamos desculpas, nós corremos um risco muito grande. Porque as desculpas não são aplaudidas pela palavra de Deus e nem respaldadas nas doutrinas de Cristo. As desculpas são criadas por nós mesmos, principalmente para justificar os nossos erros. Porque nós temos que entender que muitos vão dizer: pastor, mas preste atenção, nós fazemos o comércio na igreja, mas nós fazemos para pagar o aluguel da igreja, para arrecadar dinheiro, para boa obra, para investir na própria igreja. Outros vão dizer: pastor Gregorutti, mas estas pessoas elas vendiam e lucravam para comércio próprio. Outros vão dizer que era o momento do templo, era a necessidade, por isso que eles faziam e Jesus não se alegrou. Só que o comércio que estão fazendo nas igrejas hoje, automaticamente está suprindo a necessidade do momento das pessoas. Não importa se é a coxinha, se é a Coca-Cola, não importa se é o carro, se é a rifa, se é o bingo, se é o sorteio, não importa o que estão fazendo, estão comercializando para suprir a necessidade das pessoas do momento. E aí aqueles que vão dizer claramente que tudo o que é arrecadado dentro da igreja é para ser investido na própria obra de Deus. Será que os fins justificam os meios? Quer dizer, será que Deus vai permitir que nós venhamos pecar, venhamos contra a palavra? Será que Ele vai nos
nos isentar da cobrança do pecado, nos isentar do dia do juízo final, de não cobrar este pecado, de fazer o comércio na casa dele, quando vamos dizer para ele que o comércio foi feito, mas o dinheiro foi investido na própria obra, será que os fins justificam os meios? Vamos dizer um pai de família, ele é pego roubando, pego fazendo tráfico, e aí ele fala, olha, eu estou desempregado, eu estou sem trabalho, e para minha esposa e meus filhos não passarem fome, eu fui roubar, eu fui traficar. Será que os fins justificam o meio? Será que o juiz vai dizer para ele, nesse caso tudo bem, você não é um ladrão, você só roubou, você não é um traficante, só estava vendendo droga para arrecadar dinheiro para sustentar a tua família? Nesse caso pode. Ou será que se nós pegarmos uma prostituta, a polícia prender essa prostituta e dizer para ela, você é uma prostituta? Ela vai dizer, não, eu não sou prostituta, eu estou me prostituindo porque eu estou desempregada, sou mãe solteira e preciso sustentar os meus filhos. Será que o juiz vai dizer para ela, não, nesse caso não tem problema nenhum, pode continuar se prostituindo porque a sua causa é boa, você está se prostituindo para poder sustentar os seus filhos. Quer dizer, você está roubando, você está traficando, praticando coisas erradas, praticando crime, está se prostituindo, vendendo o corpo, praticando coisas erradas, praticando crime, mas no caso do dinheiro que você está arrecadando, é por uma boa causa? Pode. Pare para pensar, questione-se. Então quer dizer que nós vamos vir para Jesus no dia de juízo final? Senhor Jesus, eu sei que está na tua palavra, não façais da casa de meu pai casa de negócio em hipótese alguma, não façais. A Bíblia é clara, não, se ensina ou não, passou disso, é procedência do diabo. Mas Senhor Jesus Cristo, olha, eu estou aqui diante do Senhor, do tribunal, estou diante do juízo, mas eu posso explicar para o Senhor. Será que Deus vai ouvir a nossa explicação? Será que Jesus vai esperar a cada um se explicar, tentar se justificar de seus erros, de seus pecados, Deus conhecer dos nossos corações? Ele não vai dar nem a oportunidade de explicação, porque o dia do juízo final é ou salvação ou execução, baseado não naquilo que nós vamos falar diante de Cristo, e sim naquilo que está escrito e que fizemos durante a nossa vida. No dia do tribunal de juízo final, nós vamos ficar calados e seremos julgados, não naquele momento baseado naquilo que a gente fala, e sim baseado naquilo que nós vivemos nessa terra que já está escrito nos livros. Chegaremos lá, o nosso julgamento já estará preparado. Jesus só vai bater o martelo, entra no céu ou vai para o inferno. E aí mesmo que tivesse uma justificativa, nós vamos dizer, Jesus realmente estava na sua palavra, não façais da casa de meu pai casa de negócio, não façais comércio, não podia ter cantina, não podia ter livraria, não podia comercializar nem mercadejar nada dentro da igreja, mas Senhor Jesus, nós fizemos isso, olha, para uma boa causa. O dinheiro que gerou este pecado de ir contra a sua palavra e comercializar dentro da igreja, porque se a Bíblia está dizendo não faça, se fizermos gera pecado. Senhor, o dinheiro que esse pecado gerou, pagou o aluguel da igreja, o dinheiro que esse pecado gerou, comprei cesta básica para fulano e ciclano, o dinheiro que esse pecado gerou, fazendo o comércio dentro da igreja, deu para abrir uma outra igreja. Aí Jesus vai falar, nesse caso tudo bem, vocês pecaram, vocês erraram, vocês transgrediram, praticaram a iniquidade, que a Bíblia diz que vai tudo para o inferno, mas como vocês, nesse pecado, arrecadou dinheiro para uma boa causa, o pecado está isento. Você está livre e não será cobrado. Aonde está isso na Bíblia? Questione-se. A Bíblia diz, não sejais como um menino, agitado de um lado para o outro, seguindo qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem o povo ao erro. Então eu não estou aqui falando de igreja. Este programa, esse ensinamento, questione-se, é para questionar a palavra, é para questionar sim, tratando-se de profeta, fale 2 ou 3 e o restante julgue. Nós temos que questionar que doutrina, o que estão nos ensinando, para onde estão nos levando, como estão nos conduzindo. Temos que conhecer a Bíblia para ver se aquilo que estão nos ensinando verdadeiramente é a vontade e o querer de Deus. E hoje nós vemos um verdadeiro comércio, um verdadeiro mercado dentro da igreja, assustador, tem até grife, até marcas dentro da igreja de roupas, de bolsas e assim por diante. Biblicamente não está alegrando a Deus, eu não vou dizer nem será, porque a Bíblia diz que não. E como nós vamos poder nos justificar diante de Deus? Aí vamos chegar lá e falar, mas quem fez foi o meu líder, quem fez foi o meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo, ele que fez, ele que vai pagar com Deus. A Bíblia diz para nós em Mateus, capítulo 15, versículo 14, deixai-os, são cego, guias de cego. Ora, um cego guiando, outro cego, cairão os dois no buraco. Sim, o teu pastor, o teu bispo, o teu apóstolo vai pagar o preço com Deus de comercializar a palavra, de fazer o comércio dentro da igreja e querer se justificar que o dinheiro é para uma boa causa. Então quer dizer que tudo que eu fizer para Deus, mesmo que gere o pecado, mas aquele pecado, o final dele, é para uma boa causa, Deus vai me autorizar a pecar e não vai me cobrar o pecado e vai me isentar do pecado? Onde está isso na Bíblia? Então o fim não justifica os meios. Um líder cego, enganando o povo, ele vai para o inferno e vai levar o povo junto. Abra seu coração, aprenda com essa palavra e eu digo para você, questione-se. E até o próximo vídeo.